Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o Lucas Guimarães, vou apresentar para vocês mais um bate-papo aqui do canal Lucas Guimarães, ou melhor, era o canal Lucas Guimarães. Vou apresentar para vocês mais um bate-papo do canal Lucas no plural, certo? Olha, eu vou, desde esse primeiro momento, dedicar essa conversa aqui, nossa, à memória do Ornaldo Viana e do Gari, do seu Laudemir de Souza, o Gari, que foi morto na briga de trânsito com o empresário René da Silva Nogueira Júnior, e o Ornaldo da Silva Viana, que foi morto no acidente do menino lá da Porsche, do rapaz do Porsche, né? Eu fiquei muito triste, fiquei muito deprimido, lamentei demais quando eu vi esses dois casos, porque a gente deseja, né, o ser humano comum deseja que as pessoas tenham uma vida boa, vejam seus filhos crescerem, seus netos crescerem, possam gozar a vida até uma idade avançada e viver bem aqui nesse mundo. A gente tem que desejar o bem das pessoas, desejar o bem pelo gosto de desejar o bem para as pessoas. E ver as vidas aí interrompidas destes trabalhadores, dessas pessoas que estavam lá, lutando pelo pão de cada dia, lutando para sobreviver nesse mundo, para pagar suas contas. E a arrogância, né, o egoísmo, a sensação de poder extremo, a imprudência dessas pessoas aí custaram vidas alheias. Eu fiquei muito triste em ambos os casos. Quero dedicar essa conversa à memória desses dois, porque realmente fiquei indignado. O que tem em comum entre a morte do Gari e o acidente do Porsche, do rapaz do Porsche? Olha, gente, tem uma coisa que eu fico até assombrado, uma característica que eu percebo em pessoas de classe média alta ou de classe alta, nos ricos, sobretudo o rico brasileiro. O rico brasileiro tem uma sensação de onipotência. Eles acreditam que eles podem tudo, por isso que eu falo tanto, né? Uns podem tudo, outros não podem nada. Porque eles não precisam falar. Basta você verificar as atitudes deles. Dessa casta superior, dessa casta que é divinizada no Brasil, que é a casta dos ricos. Bom, vamos aí para a semântica, né? Vamos aí para a acepção da palavra. A onipotência, para quem não sabe, é a qualidade ou condição do que é todo-poderoso. Refere-se ao poder total, ao poder absoluto, ao poder infinito.
Uma outra acepção, autoridade ou soberania extrema, quase ilimitada, frequentemente despótica, referindo-se aqui aos ditadores. A onipotência é, minha gente, também um dos atributos de Deus, né? Do Deus que a maioria das pessoas diz que acredita. Vamos lá, vamos para os casos, aqui para os casos em concreto. O Laudemir de Souza, o Gari, estava trabalhando, um dia normal de trabalho, e no meio do seu trabalho vem um sujeito, aparentemente irritadiço, porque sim, apressado, que se incomoda pelo caminhão do lixo estar obstruindo a via para ele passar com o carrão dele lá. Ele se incomoda, parece que há uma discussão. No meio dessa discussão, o sujeito, se sentindo empoderado, se sentindo ali onipotente, se sentindo Deus, né? Ele pode decidir quem vive e quem morre. Vai lá e atira contra o Gari, simplesmente porque ele estava obstruindo a passagem. Depois, ao que me parece, ao que eu acompanhei, o empresário René da Silva Nogueira Júnior foi encontrado na academia, malhando normalmente. No começo ele se deu de desavisado, de desentendido, e hoje, pelo que eu tenho notícia, ele confessou o crime, e o crime está sob segredo de justiça, sob sigilo, porque até parece que, pasmem, a arma não era dele. A arma era, a arma do crime, da esposa dele, que é delegada de polícia. Aí depois parece que foi noticiado que a delegada deu uma olhadinha lá no BO que foi lavrado. Não sabemos até hoje por quê e para quê. Para dar uma olhada ali o que foi escrito sobre o marido dela. O marido dela. Tadinho dele, né? Tadinho do rico, né? Coitado. Não pediu para nascer num mundo que a gente pode estar andando de carro e tem lá o caminhão do lixo, né? Para deixar as vias públicas limpas, para fazer a coleta do nosso lixo. Coitado, não pediu para nascer, né? Coitado. Aí foi preso. O sujeito sai de casa para trabalhar com a sua equipe, sai para fazer um serviço público essencial. O sujeito sai de casa para ganhar o seu pão, cuidando de um trabalho que poucos têm disposição e coragem para enfrentar, que é a coleta do lixo. É um trabalho insalubre, muito insalubre. Muito insalubre. Sai para trabalhar um dia comum, parece que houve até uma agressões verbais, e depois partiu para as vias de fato, e por último essa tragédia. E o prêmio que ele ganha por sair para trabalhar é a morte. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para discussão: por que esse empresário matou o outro? No inconsciente dele, por ele ter dinheiro, ter uma posição
privilegiada na sociedade, ao que eu pude apurar. Ele se sentiu no direito de matar o cara, simplesmente como quem mata uma mosca, quem mata uma barata, para tirar um incômodo, um obstáculo do caminho. Atira no sujeito como se fosse um animal, um bicho, uma coisa. Olha a sensação de onipotência que se manifesta através dessa situação do rico. Coisa horrível. Aí vem o outro caso, do Fernando Sastre de Andrade Filho. O cara pega com um amigo, notícia agora do Migalhas, ó, notícia de 12 de novembro de 2025, sobre esse caso agora do motorista da Porsche, do Porsche. A quinta turma do STJ negou o agravo regimental em habeas corpus impetrado em favor do empresário Fernando Sastre, acusado de causar o acidente que resultou na morte de Ornaldo da Silva Viana. Bom, o outro playboyzinho aqui, né? São dois playboys, não deixa de ser isso, playboys no pior sentido da palavra, né? O outro playboy pega um Porsche, que até agora eu não sei se era do papai ou da mamãe, ou se o papai e a mamãe tinham dado para ele, porque não é normal, gente, uma pessoa que saiu do zero na vida, com 24 anos de idade, que é a idade desse Fernando Sastre Filho, diz aqui que ele é empresário também. Ninguém que saiu do zero com 24 anos de idade arruma um trabalho com tanta coisa que a gente tem para pagar, é mercado, conta do cartão, água, luz, telefone. Ninguém com 24 anos que saiu do zero tem dinheiro para comprar um Porsche, que aqui diz avaliado em mais de R$1 milhão. Aí ele chama o amiguinho, chama o chegado, o parça, para dar um rolezinho na pista, pá. O que é de cair o cu da bunda é que a pista, minha gente, era de 50 km por hora. A pista era de 50 km por hora. Sabe a quantos quilômetros que ele estava com o carrinho que provavelmente ele ganhou do papai e da mamãe de mais de R$1 milhão? Pelo que foi apurado, ele estava a 156 km por hora, ou seja, quase a 160 km por hora, numa pista de 50 km por hora. Tava trafegando lá, testando o motor do carro, bonitão, galã, fudidão, super-herói. Bate o carro na traseira. Meu pai sempre me diz que quem bate atrás tá sempre errado, né? Mas nesse caso não tava só errado. Foi praticamente um assassinato por imprudência no trânsito. E aí ele bate atrás do Ornaldo Viana, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, motorista de aplicativo, que estava trabalhando, estava lutando lá pelo seu pão de cada dia. Mas, de novo agora nesse caso do Porsche, por que ele estava a 160 km por hora?
Por que com 24 anos ele estava num carro de mais de R$1 milhão? Gente, mais de R$1 milhão. Quem tem R$1 milhão? Ele estava porque ele podia. Ele se sentiu empoderado novamente a fazê-lo. Pô, eu tô com 24 anos aqui na flor da idade, meu pai e minha mãe me dá um carro de mais de R$1 milhão. Eu posso tudo. O que eu tenho mais para conquistar na vida? Se já tá tudo aí para mim, de bandeja. Vamos regaçar, vamos moer. Chamou o parceiro, pá, só festa, só alegria, só moezada, só pum, bate o carro, mata os outros. Sujeito arrimo de família. E nós vamos querer ter dó de uma pessoa dessa? Devemos ter sim muita dó do egoísmo, da pequenez de espírito, da arrogância que essa gente tem. Tá preso preventivamente e foi negado aqui o habeas corpus dele para responder em liberdade. Tá certinho. E tomara que os dois, tanto o René da Silva Nogueira Júnior, como esse Fernando Sastre de Andrade Filho, tomara que a justiça os puna exemplarmente, os puna regiamente. Porque já que a sociedade é incapaz de mostrar por rico que ele é um ser humano igual a todos nós, é preciso que pelo menos a justiça, já que eles acreditam que são onipotentes, é preciso que a justiça mostre que eles não podem tudo, que o poder deles, o poder do dinheiro deles não é infinito. Existe o outro. Existem outras pessoas numa sociedade. Vamos refletir, minha gente. Vamos refletir. Paulo Freire, o grande Paulo Freire, dizia que num país, numa sociedade onde a educação falhou ou falha, o sonho da vítima é se tornar o algoz. Tem muita gente que sobe na vida, sai da pobreza, fica rico, que também acha que pode tudo e não é bem assim. Você continua sendo humano, com vontades humanas e, sobretudo, com fraquezas humanas. O teste da riqueza é um teste muito mais pesado que o teste da pobreza. A provação da riqueza é maior do que da pobreza. Porque o dano que você pode causar é muito maior. Então vamos pôr a mão na consciência. E não vamos permitir, sobretudo porque nós temos o direito de falar e de criticar. Ainda existe liberdade de expressão neste país. Ainda existe a liberdade de pensamento. E é preciso que a gente denuncie e fale. Até como questão sociológica, antropológica, sobre esse fenômeno da onipotência do rico. Porque ninguém merece ser humilhado, ser escravizado ou ser morto por uma outra pessoa simplesmente porque ela tem mais dinheiro. E o que eu acho mais engraçado é que nós ainda temos coragem de falar que vivemos numa sociedade civilizada. Bom, a minha conversa com vocês hoje era sobre isso. Vamos tomar cuidado, vamos ficar em alerta e vamos nos educar para que nós sejamos possuidores das coisas e não para que as coisas nos possuam. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado
Esse mundo é feito cada vez de mais ilusão e menos juízo. Vamos abrir o olho. Bom, meus amigos, era essa a conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.